Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé para louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor nesta manhã, que Ele fez para estarmos aqui para louvá-lo e adorá-lo. Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Bom dia, amada igreja. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Desejo a pessoa que está aí pertinho de você um feliz 2014. Cumprimente essa pessoa que está aí. Você que nos vê pela internet ou na televisão, Deus abençoe você. Que esse ano de 2014 seja muito, muito abençoado. Que você tenha mais de Deus. Deus sempre está à nossa disposição, mas nós é que devemos buscá-lo. Nós devemos buscar ao Senhor por causa dele. Alguém escreveu o seguinte: Senhor, se eu recebi o Senhor apenas para ir para o céu, risca o meu nome do céu. Senhor, se eu aceitei o Senhor e o seu amor só para não ir para o inferno, por favor, me lance no inferno. O que você acha dessas afirmativas? Se eu te aceitei por causa do céu, não me deixe para o céu. Se eu te aceitei para não ir para o inferno, me lança no inferno. Essa é uma declaração muito séria e muito linda, muito pertinente e verdadeira. Por que é que eu estou aqui? Estou aqui para começar bem o ano? Estou aqui para receber uma bênção? Ou eu estou aqui por causa de Deus e exclusivamente por causa de Deus? Eu busco a Deus por causa de Deus ou por causa de mim? O centro da vida é Deus, a vida é gerada por Deus. Nós fomos convidados a um relacionamento maravilhoso, permanente, crescente, abundante com o Senhor. Por isso,
buscar o Senhor por causa das bênçãos que Ele nos dá, é mais ou menos a mesma coisa do noivo interesseiro na fortuna do pai da moça, ou da noiva que fala, ao perguntarem: você ama o seu noivo? Você vai casar? Ah, vou casar, ele vai me comprar uma casa linda. A nossa viagem de lua de mel vai ser maravilhosa. Olha, eu estou vendo que a minha vida vai ser muito boa. Ah, que bom. E você ama o seu noivo? Ah, mas ele é muito especial. Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. Ele é uma pessoa incrível. Olha, eu vou conhecer muitos lugares, porque ele é uma pessoa que viaja muito. E daí a pouco nós estamos perguntando: ai. Perguntei sobre o amor. Nenhuma vez me respondeu sobre o amor, mas sobre aquelas coisas que eu estou recebendo. Irmãos, a nossa relação com Deus deve ser por causa de Deus e por causa do seu amor. Vamos provar o nosso coração, vamos testar a nós mesmos, para que o exame do qual diz a palavra de Deus ao tomarmos a ceia, ele seja feito todo dia e toda hora. Por que é que eu estou aqui? Nós vamos orar e vamos consagrar ao Senhor as intenções do nosso coração. Feche seus olhos. Grande é o teu nome, Senhor, maravilhoso. E nós queremos pedir muito, Pai. Queremos pedir muito que o Senhor nos ajude a ser de fato agradecidos por quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor é quem nos ama. O Senhor é quem deu tudo por nossa causa, para ter comunhão conosco. E Senhor, a tua palavra diz: como não nos dará Deus com Cristo todas as coisas? Então, Senhor, o mistério do Evangelho, escondido durante toda a história, Jesus Cristo, esperança da glória. Queremos pedir humildemente em nome de Jesus, que o teu Espírito nos aproxime da tua cruz, da sepultura vazia e do teu próprio coração, para ser gratos, para também derramar a nossa vida no teu altar, dizendo: eis-me aqui, Senhor, e não vir perguntar: onde está o Senhor? Pai, queremos fazer do culto uma verdadeira entrega e oferta, e que o culto não seja um dia, uma hora na agenda da nossa semana, mas que todo dia e toda hora o nosso coração se volte para o Senhor, se incline para ti, e que nós te adoremos de fato e de verdade. Muito obrigado porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Muito obrigado porque a sua palavra nos conduz para o Senhor e para o propósito maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque temos vida, porque nessa manhã o Senhor renovou o nosso alvará para viver. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui com saúde. Temos tantas pessoas pelas quais intercedemos agora, que estão enfermas, que estão, ó Deus, limitadas na sua movimentação, que estão impossibilitadas de virem à casa do Senhor. Nós oramos por elas. Te agradecemos pela igreja, composta de gente de todo tipo, mas gente que um dia confessou o nome do Salvador. Gente que quer ter uma experiência com o Espírito Santo e quer ser sal da terra e luz do mundo. Então, Pai, abrindo esse ano de 2014, nesse primeiro domingo, nós queremos dizer: toma a nossa vida, ela é tua. O Senhor nos criou, mas nós nos perdemos, mas o Senhor nos comprou de volta pelo preço do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E agora estamos aqui, Pai, para servi-lo e para anunciar a outros as boas novas da salvação. É assim que nós oramos, agradecidos pela vida do nosso querido irmão, da nossa querida irmã, da sua família que estão aqui. Oro também, ó Deus, por essas pessoas que estão em casa nos vendo agora pela internet ou pela televisão. Quem sabe, ó Deus, tenham entrado em 2014 pesarosos, tristes, com grandes problemas. Ó Deus, às vezes a mesa posta, farta, lindamente projetada, planejada, decorada, mas tristeza na alma. Eu oro por esta pessoa. Oh Senhor Jesus, mostra para esta pessoa como ela é importante para o Senhor. Mostra para esta pessoa, Senhor, que não vale a pena fazer nada senão buscar o Senhor e confiar no Senhor. Pai, tua palavra diz:
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queremos ser ovelhas do seu rebanho, papai. Queremos ser guiadas, queremos ser protegidos, queremos ser, ó Deus, abençoados, e queremos servir ao Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar, irmãos, começando esse ano, sobre a segurança que nós temos em Cristo. Olhando os telejornais, a gente vê que em todo lugar há histórias tristes, pessoas que são sequestradas, violentadas, pessoas atropeladas e mortas, crianças por pessoas que estão alcoolizadas e dirigindo. Mas a nossa verdadeira segurança está no nome do Senhor. Para os montes olharei, de onde me virá o socorro? A resposta é certa: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos cantar. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Vou descansando, nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Poder de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Vou descansando, nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando, nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Vou descansando, nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Olá, o nosso VT Informativo está no ar com notícias importantes para você. Então fique atento e veja o que está acontecendo em nossa igreja. No dia 31, último dia do ano, tivemos nosso culto de passagem de ano. Louvor, testemunho e palavra marcaram mais uma noite de adoração e agradecimento ao nosso Deus. E no dia 1º começamos o ano novo na presença do Senhor e na comunhão com os irmãos, numa tarde deliciosa na Avenida Fernando Correia da Costa. Você ainda não é batizado? Queremos então encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção.
Procure nossa equipe de integração ou ligue no telefone da nossa igreja para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são de graça e você não pode ficar fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história a partir deste ano que se inicia. Por favor, passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue em nosso telefone. Estamos esperando por você. E termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Começamos o ano. Para quem ainda não está ligado, né? Muitas vezes nós erramos até a data. Esses dias eu fui mandar um e-mail, coloquei 2013. Acostumar com 2014 vai ser difícil. E visto que o ano passa tão rápido. E Deus tem uma missão secreta para cada um de nós. E essa missão é secreta para você só. Mas para as pessoas ela não pode ser secreta. Você tem que anunciar o evangelho. As crianças estão aprendendo sobre Josué, um homem que teve uma responsabilidade muito grande de assumir a liderança de um dos homens mais importantes da Bíblia, que foi Moisés. E agora vai contar a história em que ele manda 2 espias para a cidade de Jericó. E quando Moisés mandou a primeira vez os espias, ele mandou 12. Desses 12, apenas 2 trouxeram boas notícias. Os outros 10 reclamaram e falaram que a terra era muito difícil de ser conquistada. E Josué, pela experiência dele, ele manda novamente 2 espias, já assumindo a liderança, e ele manda apenas 2. Não sei se foi pela experiência. Moisés mandou 12, só ele, Josué e Caleb, que realmente trouxeram boas notícias e estavam otimistas para conquistar a terra. E aí ele manda 2 espias, e esses espias não tinham onde ficar. E eles tinham que estar ali numa missão secreta. E aí eles ficaram numa casa de uma prostituta, que morava em cima dos muros de Jericó. E essa prostituta guarda eles ali e não anuncia para ninguém que eles estavam ali. E quando os guardas chegam, ela desce eles pelo lençol. E eles conseguem saber tudo sobre as cidades. E ele descobriu que o povo de Jericó estava com muito medo do povo de Israel. E de repente os espias são livres, e pela graça de Deus e pela fé de Raabe, Deus consegue cumprir a missão secreta dele. E Raabe entra para o livro dos grandes heróis da fé, e ela fica conhecida como uma mulher que realmente creu e acreditou em Deus, e ela é uma mulher de fé. Então que nesse ano você também possa ser uma pessoa de fé, confiar em Deus, independente daquilo que você esteja vivendo, você tem que acreditar no melhor de Deus. E aquilo que Ele quer cumprir, Ele vai cumprir de qualquer forma, usando qualquer pessoa para anunciar o Evangelho e para fazer com que o Evangelho seja reconhecido e que o povo de Deus também conquiste todas as batalhas. Amém? Então eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé. E nós vamos orar pelos facilitadores agora, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre a vida deles também. Glória a Deus. Os facilitadores que têm uma responsabilidade de compartilhar com vocês a missão sobre a vida dos seus filhos. Eu creio que eles, a cada domingo, sentem que são chamados pelo Senhor para anunciar a palavra de Deus aos seus filhos. E você em casa vai reafirmando, orando, fazendo culto doméstico. Com certeza você vai ter uma criança aí, como Josué e Caleb, que assumem grandes riscos pela obra do Senhor. Estenda a sua mão para cá então, nós vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã com vida. Assim como o pastor Gilson afirmou aqui, que nós fomos renovados no nosso alvará.
E a cada vez que nós abrimos os nossos olhos pela manhã e respiramos, é uma grande oportunidade de agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado por essa igreja, pelo ministério infantil e pela vida dos facilitadores. Que cada criança saia daqui com a tua presença manifestada no coração deles e que eles aprendam que o Senhor tem uma missão secreta e que o Senhor fará de tudo para que essa missão se cumpra. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. Olha só que beleza. E tá chegando mais gente. Isso, vamos aplaudir as nossas crianças, irmãos, encorajando-as. E ali no Ministério Infantil, elas terão a palavra de Deus na linguagem da criança. Que beleza, não é? Os irmãos podem assentar-se. Eu quero conhecer as pessoas que nos dão alegria de estarem conosco, os nossos convidados. E é sempre uma honra, uma alegria recebê-los. Geralmente em meses de férias a gente tem uma ou outra pessoa vindo de um outro lugar, não é? Está em férias, vendo parentes. Pode ser o caso, mas mesmo não sendo, você que está aqui, é da nossa cidade, é muito bem-vindo. Posso conhecer você? Quem é que é nosso convidado hoje? Pode ficar em pé só um pouquinho? Temos aqui... Isso, uma salva de palmas aqui e ali também. Lá atrás, meus irmãos, olha atrás de vocês aí. Isso, vamos dar toda a atenção, todo carinho aos nossos queridos convidados. Sejam muito bem-vindos. Aqui é uma alegria, viu? Receber você. E esperamos que você se sinta muito à vontade. Se você é membro de uma outra igreja evangélica, depois dê um abração lá no seu pastor por nós, tá bom? Ok. Nós vamos, irmãos, cantar o hino que fala da transformação operada por Jesus. Jesus me transformou, Ele mudou a minha vida. Essa é a experiência de todos nós. E nós vamos fazer isso também trazendo a nossa oferta de amor, de gratidão ao Senhor. Os dízimos, a oferta missionária de fé, OMF, e aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você não teve a oportunidade de no fim do ano estar conosco e dar aquela oferta de gratidão, pelo aniversário da igreja, dia 29 de dezembro. Quem sabe é uma boa oportunidade de você presentear a igreja agora, tá bom? Enquanto nós estivermos vindo, já vou chamar os irmãos que irão participar da ceia do Senhor para assumirem o seu lugar aqui na plataforma para nós ganharmos tempo. Quando você vier, por favor, pegue um folheto desse. Nós temos aqui em 4 pontos, 3 pontos, melhor dizendo, 4 pontos. Este folhetos são os alvos para a nossa vida no ano de 2014. Então, como igreja, nós temos alvos pelos quais nós oramos e vamos trabalhar, vamos buscar. E aqui há um espaço para você também colocar os seus alvos pessoais, nessa parte que está em branco. Então, se você vir para ofertar, aproveita e leva. E se você não for ofertar, mesmo assim, pegue e leve o seu. Vamos cantar então. Já me
Glórias a Deus, você pode assentar-se. Os nossos irmãos estão ali sendo preparados para a distribuição da ceia do Senhor. Quem é que participa da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, vamos repensar o que é a ceia do Senhor, de quem é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato memorial que anuncia de maneira dramática a morte do Senhor e a sua volta. A morte do Senhor e a sua volta. Quem é que participa da ceia do Senhor? Aqueles que são do Senhor. Qual é a marca daquelas pessoas que são do Senhor? Aquelas pessoas que um dia reconheceram os seus pecados, entregaram a Cristo a sua vida e anunciaram isso publicamente através do batismo. O batismo é o ato claro, cristalino, do compromisso que a pessoa tem com o Senhor Jesus, em que ela dramaticamente também, num ato cerimonial, ela é sepultada para a sua velha vida e emerge para uma nova vida com o Senhor Jesus. Portanto, as igrejas evangélicas assim olham a palavra de Deus, participam da ceia do Senhor, os que são do Senhor, aqueles que aceitaram o Senhor, professaram a sua fé. Se você é de uma outra igreja evangélica, mas está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, professou a sua fé, passou pelo batismo, dando testemunho do seu novo nascimento, seja bem-vindo para participar da ceia conosco. Os nossos irmãos aqui jamais tirarão a bandeja de alguém, mesmo que entre alguém, uma pessoa da rua, que talvez pelo seu aspecto, pela sua roupa, pelo cheiro, um mendigo, queira participar, jamais os irmãos vão retirar, porque a Bíblia diz que o exame é pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe. Então, os irmãos que estão aqui estão em plenas condições de avaliarem se vão ou não participar da ceia, e os irmãos estão totalmente liberados, simplesmente para estender os elementos da ceia do Senhor. Nós vamos cantar e os nossos irmãos irão distribuir os elementos. Deixa eu só perguntar um pouquinho só. Quantos irmãos aqui já participaram da ceia esse ano? Levante a mão. Quem esteve aqui no culto de passagem de ano, levante a mão. Isso, então esses já participaram da ceia, não é? Amém. Mas eu amo a Jesus.
Graças a Deus, que hino maravilhoso, irmãos, que fala de coisas tão claras, como o meu pecado que foi pago lá na cruz, como o perdão que me foi oferecido para sempre, e a posse da vida eterna, que é um presente de Deus, através do seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. É nesta cruz que eu me refugio, é nesta cruz que eu celebro a morte do Senhor, para que eu obtivesse vida. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Nossos irmãos estão aqui concluindo a entrega. Se você não recebeu ainda o pão ou o cálice e vai participar, por favor, fique em pé para facilitar a nossa visualização. Se você, lá. Então, os irmãos que ainda não receberam estão em pé, isto, e assim aguardam oportunamente receber os elementos. Enquanto eles recebem, eu vou ler para vocês o texto que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, escreveu à igreja que estava na cidade de Corinto. Você sabe que a ceia do Senhor, nós a celebramos de uma maneira diferente da igreja primitiva, que a celebrava diariamente, todos os dias. Havia uma espécie de junta-panelas, e os crentes se juntavam para tomar juntos a refeição, e aí durante aquele momento eles se lembravam do Senhor Jesus e realizavam a ceia do Senhor, tendo sempre à mesa o vinho e o pão. Por isso o apóstolo Paulo, falando a essa igreja, menciona até críticas a eles, porque eles não estavam dando o devido valor à ceia do Senhor, e estavam fazendo isso de uma maneira corriqueira, sem dar ao Senhor a devida reverência. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões que vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu acredito, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais são de fato aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que eu direi? Eu os elogiarei por causa disso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem em memória de mim, e tomarem o cálice, o fazem em memória de mim. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre muitos de vocês fracos e doentes, e vários já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, então coma em casa, para que quando vocês se reunirem,
isso não resulte em condenação. Deu para você perceber que o cenário é diferente? Esperar uns pelos outros não é aqui no ato de alguém pegar. Há algumas igrejas evangélicas que quando passa o elemento ele já pega, toma e devolve. E nós, Igreja Batista, geralmente esperamos uns pelos outros. Mas o texto não está falando dessa espera. Está falando de uma reunião nas casas, onde quando alguns chegavam, a ceia do Senhor já tinha sido ministrada. E alguns vinham para comer ali, porque eram pobres. E o Senhor está dizendo: vocês estão menosprezando a igreja e desonrando os pobres? Porque alguns já estavam embriagados. Presta atenção, a Bíblia diz que eles estavam embriagados na ceia do Senhor. Logo, é pouco provável que um suco de uvas promovesse tal situação. Fazia parte do cotidiano deles. Mas quando alguém chega a se embriagar, quando alguém menospreza aqueles que nada têm na igreja, isso está rompendo o verdadeiro significado da ceia do Senhor, que é a comunhão com o Senhor e a comunhão da igreja, uns com os outros, com o Senhor. Cada um deve examinar a si próprio. Nós não devemos, irmãos, examinar e passar. Devemos examinar e mudar a vida. Muitos dizem assim: olha, eu estou sem condições, por isso não vou participar da ceia. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo: eu estou sem condições e vou permanecer sem condições. Eu não vou reconciliar-me com o Senhor. Por isso, o convite é para haver exame e reconciliação com o Senhor, e então a devida participação. Fiquemos em pé. Tome nas suas mãos o pão. Ele representa o corpo do Senhor, que foi partido, que foi maltratado por sua causa e por minha causa. Em memória de Jesus, participe. De igual modo, o cálice. O Senhor disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o sangue da nova aliança. Em nome de Jesus, participe. Louvado seja o teu nome, ó Deus, maravilhoso. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos deixa participar, ó Deus, do teu corpo, da tua morte, dos teus sofrimentos, da tua vida. Obrigado, ó Pai, pela tua cruz, porque o Santo morreu pelos pecadores. Ó Deus, e apoiados unicamente nisso, é que nós nos colocamos diante do teu trono, baseados nos méritos de Cristo e não nos nossos próprios. Pai, quando nós celebramos essa ceia essa manhã, a nossa esperança, ela é renovada, ó Deus, a nossa fé é renovada, porque nós nos lembramos de que aquele que nos deu juntamente com Cristo, aquele que nos deu a salvação em Cristo, nos reconciliou com Ele, também nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Então nós sabemos, ó Pai, que tudo está no Senhor, todas as nossas necessidades, toda a nossa carência, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos está no Senhor, e nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos participar do teu corpo, podemos participar da tua família, ter o teu sobrenome, ó Pai, por causa da tua graça. Louvado seja o teu nome, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Os irmãos, por favor, podem passar o cálice para a extremidade que está à sua direita, e os nossos irmãos irão recolher. Enquanto isso, cantemos ao Senhor. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia.
Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Podem assentar-se, amados. Quantos irmãos aqui não tiveram a oportunidade de estar conosco no culto do dia 31 de dezembro, entrando em comunhão com a igreja no dia 1º de dezembro? Quem não, 1º de janeiro, quem não esteve aqui na passagem de ano, levante a mão. Quem não esteve, levante a mão. Olha só, a grande parte maciça de vocês não estava. Então eu vou compartilhar com vocês, rapidamente, aquilo que nós vimos e vou pontuar melhor aquilo que nós vimos para aqueles que estiveram. Você está vendo nesta folha os alvos que nós temos para cada célula em 2014. O que é célula? Quantas pessoas estão aqui conosco não têm certeza, tem até uma ideia, mas não tem certeza de que o que é a célula e como ela funciona, o que ela pretende ser? Quem tem dúvidas, que precisa saber um pouco mais, gostaria de saber um pouco mais sobre células, levante a mão. Ok, nós temos aí poucas pessoas. A célula é assim chamada na igreja por causa do sentido biológico de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz que a igreja é como o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, e assim como no corpo nós temos diversos membros, e cada um deles tem a sua própria função, mas tem de haver mutualidade, interdependência, mútua valorização. Então a igreja como corpo de Cristo é a sustentação, é o referencial teórico também para a igreja em célula. Por quê? Olhando para a abordagem da biologia, o nosso corpo é formado de muitas células, não é? E eu não vou me deter nesse aspecto biológico, primeiro porque eu não sou da área, eu ia falar alguma coisa que ia ficar a desejar, embora eu tenha aqui pós-doutor para falar para você, aqui nesse plenário, sobre histologia, não ia ter dificuldades, mas o nosso corpo é feito de muitas células, e as células, elas nascem, elas se reproduzem, elas se renovam. Então a célula é um pequeno grupo de pessoas, de 8 a 12, 15 pessoas, que se reúnem nas casas com um propósito múltiplo. Em primeiro lugar, para adorar a Deus; em segundo lugar, para edificar os crentes; e terceiro, para alcançar novas pessoas. São 3 dimensões da missão da igreja. Você, como um cristão, você membro de uma igreja ou membro de uma célula, tem de ter sempre diante de si esta missão. Qual é a razão da sua existência? Eu conto algumas vezes, se eu estiver repetindo para você, você me perdoe, mas eu morava em São Bernardo do Campo, e eu achava muito interessante quando eu ia a uma devida padaria fazer compra do pão, do leite, era próximo da nossa casa, e no caixa havia uma plaquinha escrita o seguinte: o Banco do Brasil não vende pães, nós não trocamos cheques. Deu para você entender? Na boca do caixa, uma placa dizendo: o Banco do Brasil não vende pães, logo não busque pães no Banco do Brasil. E nós não trocamos cheques, ou seja, não peça, por favor, pode trocar um cheque para mim? Então, por quê? A missão do Banco do Brasil tem a ver com o mercado financeiro, mas a missão da padaria tem em prover pão para as pessoas. Essa é uma noção muito clara, embora simples, de missão. Por que é que eu existo? De alguns anos para cá, o crescimento das empresas, o treinamento das pessoas, até os microempresários, tem levado as pessoas a estudarem o planejamento estratégico. Dentro do planejamento, uma das bases é entender a entidade, a organização, a empresa, o que ela é, a que ela se propõe,
quais são os alvos, qual o público-alvo que ela vai atender. Então, nós temos ouvido falar muitas vezes da missão de pequenos negócios. Eu me lembro que eu fui trocar o pneu, ou arrumar o pneu que havia furado numa borracharia, e você sabe que geralmente a borracharia é um lugar bem sujo, não é? Mas aquela borracharia, não, ela era bem limpinha, e já causava estranheza, né? Uma boa impressão, um lugar limpo. E eu comecei a olhar, prestar atenção, e eu vi que na parede havia lá uma declaração de missão. A nossa missão é... E eu falei, olha só, o planejamento estratégico, a organização, o método está chegando a todos os lugares. Na igreja, irmãos, nós temos uma noção muito clara de missão. Nós, individualmente como pessoas, cristãos, e nós como crentes no Senhor Jesus e membros de uma igreja, não estamos aqui para vivermos a experiência do SSS. Quem sabe o que é SSS? Levanta a mão. Poucas pessoas. SSS é salvo, satisfeito e sentado. Ou salvo, sentado e satisfeito. O meu negócio é vir à igreja, estou salvo, eu sento e estou satisfeito. Essa não é a missão da igreja. Portanto, irmãos, quando nós estamos começando um ano, nós temos que rever a nossa posição como pessoas e como igrejas. Então, a célula é um pequeno grupo, e a célula é a igreja nos lares. Quantos aqui se lembram com saudade dos cultos nos lares, que se faziam quando a gente era pequeno, no tempo dos nossos pais? Levante a mão. Olha só, ok, quem tem saudade do culto no lar, levante a mão. Pois é, a célula é um culto no lar. A célula é um culto no lar. Então, se você às vezes pensa assim, olha, a igreja está modernizando muito, a igreja está inventando muita coisa, pense que a igreja está fazendo o que sempre fez, culto no lar. A célula é um culto no lar, é a igreja nas casas. A diferença que eu pontuaria é a noção muito clara que a célula tem da razão da sua existência. Um culto no lar é a reunião de pessoas que vão cultuar a Deus, celebrar o nome dele, cantar, orar uns pelos outros. Esse é um culto no lar. A célula faz também isso, e basicamente isso, só que na intencionalidade, quem faz um culto no lar tem uma intenção de fazer o culto para glorificar a Deus. E quem faz uma célula, ou lidera uma célula, ou é hospedeiro, é anfitrião, recebe a célula na sua casa, tem além deste mesmo pensamento um outro, que é o da multiplicação desta bênção para outros lugares. Talvez algum de vocês aqui tenha experimentado o seguinte: tinha um culto na sua casa, e aquele culto foi crescendo e virou então um ponto de pregação. E aí então mais pessoas vieram, vocês arrumaram cadeiras para receber bem as pessoas. Cresceu mais um pouco, então virou uma congregação da igreja, uma missão, e depois foi organizada em uma igreja. Quantos já tiveram essa experiência ou viveram próximos dessa experiência? Levante a mão. Ok, não é isso? Um culto que vira um ponto de pregação, vira uma missão, depois vira uma igreja. Glória a Deus, esse propósito está absolutamente correto. Agora, a célula, ela vai fazer isto mais rápido. Por quê? Porque ela entende que no Novo Testamento não havia templos como este. Você já sabia dessa? Quantos irmãos aqui ainda não tinham percebido que quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, acabamos de ler da ceia. A ceia não era feita como nós fazemos aqui, né? Apenas um pedacinho de pão, uma vez por mês, mas diariamente estavam comendo juntos e na mesa, na refeição, tomavam a ceia. Quantos já haviam percebido
que essa igreja da Bíblia é bem diferente dessa igreja que nós temos aqui com esse grande plenário. Quem já percebeu essa diferença? Levante a mão. Vários irmãos. Então, por quê? Numa igreja no lar, dispensa-se o quê? O microfone. As cadeiras não estão dispostas assim como vocês, não é? A experiência da nuca, você está vivendo agora a experiência da nuca. Vou perguntar, você está vendo a nuca da pessoa que está à sua frente, sim ou não? Só quem está sentado aqui na primeira fila que não vê a experiência da nuca. Você olha o pregador, de vez em quando você vê a nuca do outro. Não. Num grupo pequeno, na célula, as cadeiras são dispostas em círculo, e aí as pessoas olham nos olhos umas das outras. Aqui você não fala assim, pastor, eu queria fazer uma pergunta sobre o texto. Aqui você fica intimidado. Lá na célula, você faz isso com toda liberdade, porque é muito fácil. Irmãos, poderia me explicar o que esse versículo aqui quer dizer? Aqui você não interrompe o culto dizendo assim, olha, eu estou precisando tanto de oração, dá para vocês pararem tudo aí e orarem por mim? Na célula dá para fazer isso. Então, a célula é a igreja em casa, mas é uma igreja muito mais funcional, é uma igreja muito mais próxima, por isso ela é mais corpo de Cristo. Por isso, lá, a gente pode e deve e faz com que cada pessoa se sinta mais importante, mais valorizada. Aqui, irmãos, os dons espirituais são pouco utilizados. Querem ver? Por exemplo, quantas pessoas cantaram ou tocaram nesse culto? Poucas. Poucas. Quantos estão usando da palavra aqui? Praticamente eu sozinho, sim ou não? Mas na célula, há espaço para todo mundo. Se aqui nos cultos nós temos pouco espaço, nós temos mais de 250 células, então teoricamente nós temos espaço para muitos instrumentistas, levar o violãozinho, levar o teclado, e até quem não sabe tocar, na célula toca. Sabe por quê? Porque há células que não tem músicos, então eles colocam o CD player, aquele aparelhinho, coloca lá o CD, não é? E todo mundo toca o play, é só apertar o botão. Então até quem não toca instrumento, lá na célula toca música, não é? Por quê? Toca o play. A célula então vive esse momento maravilhoso, é um resgate bíblico, é um resgate funcional da experiência da igreja. E as maiores igrejas no mundo, irmãos, são igrejas em células. E eu queria deixar muito claro para vocês que o nosso propósito não é ser igreja grande, mas é ser igreja obediente. Algumas pessoas falam assim, mas o pastor está falando agora muito em números, número de batismos, número de multiplicação, número de discípulos. Meu querido irmão, o objetivo é tornar a igreja mais eficaz no cumprimento da sua missão. Olha só, você contrata uma secretária doméstica, e você fala, olha, eu gostaria que você fizesse assim, 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 assado. E aí você vê que ela faz, e ela faz bem, e ela vai além do que você pediu, e ela faz muito mais. Você fica satisfeito ou insatisfeito com a sua secretária, sim ou não? Fica satisfeito, sim ou não? Quem fica satisfeito? Que coisa boa, ela é proativa, eu falei para ela fazer isso, ela foi além. Então, irmãos, quando Jesus olha para a igreja, é a mesma coisa. Tem igreja que abre para fazer o culto, porque tem que abrir, porque na verdade o pessoal queria estar em férias, e tem igrejas que tinham férias e fecham nas férias mesmo. Como que o Senhor da igreja olha para a igreja? Como que o Senhor da igreja olha para cada um de nós no desempenho, no cumprimento da nossa missão? Então quando Deus olha para um homem, para uma mulher, um jovem, uma senhora, um senhor, e vê que ele quer muito amar o Senhor, edificar os crentes e proclamar o Salvador, ele se alegra. Quem não se alegraria com filhos obedientes, irmãos? O nosso Deus se alegra. Por isso eu quero incentivar você, que ainda não faz parte de uma célula, a entrar numa célula. Quantos irmãos aqui já fazem parte de uma célula? Levante a mão para eu ver. Isso, deixa eu dar uma olhadinha, isso. Quantos irmãos ainda não fazem parte de uma célula? Levante a mão. Isso, muito obrigado. Olha, você não é obrigado a entrar em célula, sabia?
A igreja não vai obrigar você, não quer obrigar você, mas olha, nós queremos incentivar muito você, porque é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Ter os irmãos mais próximos, conhecer a vida dos irmãos, investir na vida dos irmãos, receber investimento da vida dos irmãos, é maravilhoso. Nós tivemos, nesse ano de 2013 que passou, o maior número de células multiplicadas desde quando nós iniciamos. Deus ficou feliz ou infeliz com o resultado que os líderes de células obtiveram com os seus liderados? Ficou feliz, maravilhoso. Então, irmãos, quando nós olhamos para a igreja do Novo Testamento e nós enxergamos a igreja em células, nós enxergamos as igrejas nas casas, nós ficamos muito felizes por estarmos vivendo essa grande oportunidade. Nós nunca batizamos tantas pessoas como batizamos nesse ano. Por quê? Porque lá nas células as pessoas se importaram. Perceba bem, olha o jeito tradicional de ser igreja. Eu faço aqui no púlpito o convite: olha, se você já aceitou o Senhor Jesus, mas ainda não teve a oportunidade de se batizar, gostaria que você viesse, se batize. Tem valor? Sim ou não? Esse convite? Tem. É importante fazê-lo. Mas a resposta dele é uma resposta boa, regular ou limitada? Muito limitada. Agora, lá nas células, alguém dá testemunho e diz assim: puxa vida, estou tão feliz, a minha vida tem mudado tanto, desde que eu ganhei o meu discipulador, ele tem me ajudado. Uma coisa, por exemplo, que eu não tinha costume de fazer, a pessoa dizendo, é ter todo dia meu tempo devocional com Deus, porque a vida é corrida, sabe, gente? A gente levanta cedo, dorme tarde, então é muito corrido. Mas o meu discipulador tem me ajudado. Ele me perguntou: você está conseguindo fazer o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, todos os dias? Aí eu disse: não consigo não, a vida é bem corrida, eu até que gostaria. Então o meu discipulador disse assim para mim, isso é uma história verídica: você quer que eu te ajude? Que dificuldade você tem? Olha, a dificuldade é assim, é disciplina mesmo, vamos falar a verdade, né? É disciplina mesmo, porque eu sei que se eu levantar 5 minutos mais cedo, já dá para fazer isso, ou 10 minutos. Então o meu discipulador disse assim: eu posso te ajudar nesse sentido? Eu posso, já que eu estou fazendo meu tempo devocional logo cedo, eu posso, além de orar por você, eu posso orar com você? Eu posso te ligar 6 horas da manhã, por exemplo, e orar com você? Fala: não, claro. Ou seja, a pessoa estava disposta a orar junto com alguém às 6 horas da manhã, mas ela sozinha, se programar, se levantar, fazer sua higiene pessoal e começar o seu TSD, tempo sozinho com Deus, sozinha era mais difícil. Então o discipulador fez o quê? Ajudou-a. Eu tenho o meu período devocional às 5 horas da manhã, e durante algum tempo tive 2h30 da manhã também, mas é mais difícil administrar. Então 5 horas é um bom período. O meu discipulador, pastor Domingos Jardim, ele não pediu nada de mim, mas ele disse assim: olha, pastor Gilson, eu tenho assim a alegria de ter aqui na minha igreja, os pastores da minha equipe, nós damos o dízimo do dia em tempo a sós com Deus. Ele não falou nada, mas para bom entendedor, pingo é letra, às vezes parágrafo inteiro, lição completa. Eu já entendi, opa, eu já tinha um tempo devocional qualificado, eu vinha buscando a Deus, mas eu nunca tinha parado para pensar que seria gostoso dizimar o meu tempo a sós com Deus. O dia tem 24 horas, transformando o dia em minutos, você vai ter 2 horas e 24 minutos como o dízimo do dia. Eu falei: tá aí, gostei. Então eu comecei a dizimar ao Senhor o dia. Agora a pergunta é: isso é obrigado? Não, mas eu fui impactado pela vida do meu discipulador, e eu fui constrangido pelo Espírito Santo a buscar melhorar na minha vida. Então no discipulado essas coisas vão acontecendo. Com o batismo a mesma coisa, muitos aceitam o Senhor Jesus, mas vão deixando: olha, um dia eu faço o curso de batismo, um dia eu vou melhorar. Outros têm dificuldade em outras áreas. Irmãos, quantos de nós já por anos
temos tido o mesmo problema. Que problema? É o seu problema, você conhece. Algumas pessoas são feridas. Feridas. E por isso, irmãos, sempre elas estão com o pé atrás. Porque não está na Bíblia, mas o ditado diz: gato escaldado tem medo de água fria. Uma pessoa que foi ferida, a Bíblia diz, Provérbios diz, é mais fácil você tomar uma cidade fortificada do que reconquistar um irmão ferido. Palavra de Deus. É mais fácil você tomar uma cidade, fortaleza, fortificada, armada, do que reconquistar um irmão ferido. Por isso, olha aqui na tela. O bonde é uma sigla, né? A gente fala, olha, vamos comigo, vamos nessa caminhada, vamos nesse bonde. O nosso bonde é com M. O B significa batismo. O O significa omissão zero. Você pode me dar um pouquinho de luz aqui no telão, por favor? O M significa multiplicação. Obrigadão, produção. E D, discipuladores. O nosso alvo para cada célula é que cada célula trabalhe perguntando aos irmãos e dando aquela forcinha. Irmão, você já se batizou? Vamos juntos. Eu posso dar o curso de batismo para você, nós podemos te ajudar. E eu fiquei muito feliz, estava conversando com a irmã Maria Lídia. Irmã Maria Lídia é uma das pessoas que é membro há mais tempo aqui na igreja. Maria Lídia não está aí agora não, né? Cadê a Maria Lídia? Não está, deve estar viajando, não é? E ela disse, pastor, eu fiquei tão feliz, a nossa célula, esse ano, ela conseguiu levar várias pessoas para o batismo e nós multiplicamos. Que alegria ver alguém tão sério quanto a irmã Maria Lídia, já conhece a vida, a história da igreja e viveu na experiência da célula, não aqui do púlpito, não na igreja, mas ela liderando uma célula com aquelas pessoas que a auxiliam, levaram várias pessoas, mais que 2 pessoas para o batismo. Glórias a Deus. Omissão zero, é para que ninguém se perca. Então, se há pessoas feridas, nós vamos atrás dessas pessoas feridas. Pessoas tão afastadas, para declarar o nosso amor, a nossa preocupação. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém deve abandonar a igreja, a comunhão, os cultos, não é? E alguns irmãos abandonaram. Então, ao invés de nós falarmos assim, puxa vida, aquele camarada, aquela senhora, não tem compromisso com Deus, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Isso abençoa a vida dela? Não. Isso abençoa a minha vida? Não. Isso glorifica a Deus? Também não. Então, uma ligaçãozinha. Fulano, eu estava orando, lembrei de você. Há pessoas que estão aqui conosco hoje, irmãos, porque alguém só fez isso. Estava orando, lembrou, e além de orar por aquela pessoa, deu um recadinho amoroso. Fulano, estou aqui orando, lembrei de você, fiquei com uma saudade, liguei para você. Estão aqui agora. Glórias a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Por quê? Porque a omissão zero, acabou o tempo, nós caímos na real como igreja, que se nós formos depender do pastor ver as pessoas e se lembrar delas, mesmo que seja uma equipe de 14 pastores ou líderes como nós temos aqui, é impossível, nós somos mais de 6.000 membros. Como que nós vamos perceber quem está ausente, quem está... Então, quando nós estamos na célula, todo o corpo de Cristo está fazendo esse trabalho maravilhoso, que glorifica a Deus, que edifica a igreja, e que promove salvação, amados. Então eu queria muito que você dispusesse o seu coração, nesse ano 2014, para buscar uma célula. Eu sei que talvez você diga, puxa vida, mas para mim vai ser difícil. Faça um esforço, meu amado, faça um esforço. Sabe por quê? Nós estamos precisando de você. Você é muito importante. A sua vida é importante para nós. A sua experiência, ela é fundamental para nós. Os dons, os talentos, a sua experiência de vida, que Deus deu a você, mas Deus deu à igreja. Então é muito importante você vir também. A multiplicação da célula. Então, a diferença do culto no lar para a célula
é que o culto, ele tendia a virar um ponto de pregação, uma congregação e uma igreja, mas sempre pensando assim, nessa igreja estruturada, com terreno, com um prédio. A igreja que nós vemos no Novo Testamento, irmãos, por séculos, ela não teve templo, ela aconteceu na casa. Às vezes nas catacumbas, os cristãos eram perseguidos, iam para os cemitérios, para as cavernas, e lá acontecia a igreja, aquele grupo pequeno, que não podia cantar alto, como nós cantamos, não podia usar a liberdade que nós temos para anunciar Jesus, tudo era feito com muita dificuldade, mas aquela igreja era muito unida, os irmãos davam a vida uns pelos outros. Então, esta igreja que nós temos aqui, que é maravilhosa, e os cultos só vão aumentar, sabe, irmãos? Não pense que a igreja vai acabar com os cultos, pelo contrário, nós vamos aumentar o número de cultos. Aliás, nós vamos ampliar os lugares de culto. Eu vou te contar uma coisa, e já quero pedir a sua oração. Eu estou orando. Nós já estamos começando a pensar nos núcleos que nós teremos de abrir como igreja, como primeira igreja. Sabe por quê? 2 ocasiões nesse ano 2013 que passou, nós precisamos deixar só essas cadeiras aqui, dessas 2 primeiras alas, e ali, esse restante, todas as cadeiras foram retiradas, todas, retiramos todas, sabe para quê? Para as pessoas se assentarem no chão, porque assim coube mais gente. Ou seja, há momentos na nossa vida como igreja hoje, que o templo não nos acolhe, ele não suporta o número de membros da igreja. Por isso nós temos cultos em vários dias e horários diferentes, mas queremos ter um coração só, e através da célula a gente vai conseguindo isso. Em alguns eventos nós teremos de ir para locar, vamos ter que locar salão de festas, ginásios, não é? Para que a igreja se reúna. Agora, o dia a dia da igreja assim é difícil, de locações, grandes locações, mas nós vamos ampliar a igreja através dos núcleos. Por exemplo, lá no bairro Santa Fé, e também lá para cima, como chama aquele bairro lá de cima? Carandá Bosque. Nós não temos igrejas batistas tão próximas, e temos muitas células lá. Temos aqui nesse culto agora alguém que está numa célula que é daquela região? Levante a mão. Opa, alguém já fez assim, ó. Isso. Então, irmãos, daqui a alguns dias nós estamos orando e pedindo autorização do Senhor e direção do Senhor. Possivelmente nós vamos arrumar um salão lá no Carandá, no Santa Fé, e as células que moram naquela região já poderão ter um lugar mais próximo para também se reunirem, sem ter que virem aqui para o centro, ficar sem estacionamento. E assim, irmãos, vai acontecer com vários outros bairros. A igreja, ela, através da célula, ela cresce muito, e ela precisa de estar presente em vários lugares, e ela vai alcançando cada vez mais pessoas. É difícil você trazer um parente seu que ainda não tem uma experiência com Jesus aqui no culto, é verdade, sim ou não? Quantos aqui tem parentes que não têm essa liberdade de vir aqui no culto de crente, da igreja de crente? Levante a mão. Isso. Mas lá na célula, na sua casa, eles podem ir, sim ou não? Claro. Então nesse ano nós pretendemos ter mais cultos do amigo, mais célula do amigo. Essa é a evangelização em equipe. Então, por exemplo, uma célula, ou nós queremos que cada célula, que todas as células façam isso, tire um tempo de jejum, de oração. Sabe por quê, irmãos? Uma igreja vitoriosa precisa ser santa e avivada. O planejamento não resolve vida de igreja. A vida da igreja está no altar do Senhor. Vida limpa, consagração, mente limpa, corpo disposto, preparado para servir o Senhor, uma vida de entrega. E aí Deus concede à igreja aqueles que vão se salvar, e o faz diariamente. Então lá nas células nós vamos alcançando essas pessoas, vamos amando essas pessoas, e aí multiplicamos a célula. Olha só, na experiência tradicional, o culto vira ponto de pregação, vira missão, depois vira igreja. Mas
há uma coisa interessantíssima, pense comigo. O número de cadeiras vai aumentando, mas de líderes aumenta bem menos. Então, nós temos 10 pessoas num culto no lar. Quando vamos para um ponto de pregação, temos 20 ou 30 pessoas, temos 2 ou 3 líderes. Quando vamos para um salão como congregação, temos lá já 50, 60 pessoas, 4, 5 líderes. Então há uma desproporção entre aqueles que assentam-se para receber e aqueles que ministram, que servem, que lideram. Na célula é maravilhoso, sabe por quê? Uma célula ideal, quando chega 12, 13 pessoas, 14, ela multiplica. Então, para um grupo de 7 do lado de cá, 8 do lado de lá, já tem que se duplicar a liderança. Olha que lindo, diga glória a Deus. Não, agora diga como um batista, irmão. Diga glória a Deus. Ainda não está bem batista, gente. Desse culto das 8h30 da manhã, eu espero mais gente batista aqui, hein? Não, o culto das 8h30, francamente, irmãos, aqui é que eu espero que a batistaiada esteja aqui. Amém, irmão? Então, olha, uma célula com 15 pessoas, 8 para lá, 7 para cá, multiplicou a liderança. Glória a Deus! Aê, Igreja Batista, é assim que eu te gosto. É assim que eu te gosto. Palavra viva, palavra que funciona na nossa vida. Então, irmãos, nós vivemos essa experiência, minha esposa e eu. Nós já tínhamos célula aqui na igreja, mas eu queria ser exemplo. Levar a igreja para minha casa também, não só pedir que você faça isso. Então, dia 19 de abril do ano de 2011, nós começamos uma célula em casa. 2012, começamos uma célula em casa com quem? Um casal e eu e Vasti, só nós 4. E eu tenho uma sala boa, disse, olha, Deus quer trazer muitas pessoas para ouvir a palavra aqui, sim ou não? E eles falam assim, agora depende de quem? De Deus ou de nós? Dos dois, de Deus e de nós. Deus quer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, vamos pôr o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus em dia, e vamos abrir o nosso coração para servir os irmãos. E, rapaz, isso que eu não sei aqui, né? E aí nós fomos orando por aquelas pessoas que não estavam aqui. E aí, irmãos, algumas que estavam afastadas. Com o tempo que aconteceu, nós programamos, falamos assim, vamos fazer um alvo de fé. Que em 6 meses nós vamos multiplicar essa célula, porque a multiplicação é anual, mas nós fizemos um alvo de em 6 meses multiplicarmos, e nós oramos, nós nos reunimos na célula e fora da célula, nós almoçávamos juntos, às vezes jantávamos juntos, terminava o culto, a gente comia um sanduíche juntos, para ficarmos juntos, bastante comunhão, bastante tempo a sós com Deus, tempo com os irmãos, um purê de batatas bem gostoso. O que aconteceu? Na data certinha, a célula multiplicou. Cadê o amém batista? Amém? Oh, glória a Deus, multiplicou. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele povo ficou tão animado, e nós continuamos animados, porque as células diminuíram, e outra, a célula não divide, ela multiplica. E a gente não ficou triste, porque ficou um grupo menor. A gente ficou feliz porque nós alcançamos mais um lar. Já não eram mais uma casa só, já eram 2. Daí 6 meses, sabe o que aconteceu, irmãos? Glória a Deus. Aquela célula multiplicou, a outra célula multiplicou também. Diga glória a Deus. E éramos 4 células aí. Só que Vasti e eu fizemos isso tanto na quinta como na sexta-feira. A mesma experiência aconteceu na quinta e na sexta. Então, foram 2, foram 4, foram 6, foram 8 células em 1 ano e pouco, irmãos. Que maravilha, que maravilha. E ó, no meu tempo a sós, orando nome por nome, pessoa por pessoa, luta por luta. E esses irmãos estão continuando a multiplicar-se. Essa é a igreja do Novo Testamento. Essa é a igreja nas casas. Essa é a igreja nas células. E eu quero convidar você para fazer parte desse grande projeto de Deus. Porque se você ficar só olhando, você já vai ser abençoado. Mas se você participar, gente, aí é muito melhor. Quero então, nesse primeiro domingo, dizer, se você quer entrar numa célula, passe ali, por favor, na nossa secretaria, né, e dê o seu nome, seu endereço, o dia que você prefere de célula. Porque, se possível, nós vamos atender você dentro da sua necessidade, próximo da sua casa, o quanto possível. E, irmãos, é só o começo. É só o começo. Eu creio que nós vamos chegar fácil a 400 células nesse ano em nome do Senhor Jesus. De 250 quase dobrar. Mas se você ajudar e tiver fé, nós vamos dobrar.
Amém, irmãos? De 250 para 500. Quem acha que é possível dobrar, diga glória a Deus. Agora, se você está dizendo glória a Deus, não está no céu, eu vou agradecer bastante a sua oração, mas se você vier participar, eu vou acreditar bem mais que aí vai acontecer, né? Aí eu vou acreditar mesmo. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Deus tem grandes coisas, não fique de fora. Há uns 8 anos, numa conferência missionária aqui na nossa igreja, esteve conosco a missionária Ana Alzira, maravilhosa. E ela declarou uma coisa, ela disse, eu oro dizendo, Senhor, não me deixa fora, não me deixa de fora do teu projeto. Eu falei, opa, essa oração eu aprendi e vou fazer. E eu sempre oro assim, Senhor, não me deixa de fora. Deus tem feito muitas coisas, irmãos. Deus tem feito muitas coisas. E eu é que escolho estar dentro ou estar fora. Então quero que você nessa manhã, você que ainda não está em célula, fale assim, olha, a Bíblia diz que eu devo honrar o meu pastor, obedecer à liderança da igreja, velar por ele, porque ele está velando pela minha alma. É isso que a Bíblia diz, é isso que com toda humildade, irmão, com muita limitação estou tentando fazer, orando por você, jejuando por você, desejando o melhor de Deus para você. E embora eu sonhe que você tenha a sua casa própria, você que ainda não tem nesse ano de 2014, embora você ter condição de mudar de carro, conseguir um emprego melhor, abrir a sua empresa, são alvos maravilhosos, entrar na faculdade, fazer um mestrado, concluir a pós-graduação, tudo isso é muito importante, eu torço e oro por você, mas amado, receber a igreja em casa, olha só, quando a gente lê a Bíblia, pensando nessa igreja aqui só, a gente tem uma visão. Quando a gente lê a Bíblia pensando naquela igreja, nas casas, a gente tem outra visão. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que nós devemos ser hospitaleiros. Meus irmãos, sede hospitaleiros, porque sem saber, alguns hospedaram anjos. Isso é verdade, sim ou não? Agora, você fala, olha, eu não tenho parente que não vem para minha casa, raramente eu vou hospedar alguém, mas se você receber uma célula na sua casa, olha só, você está hospedando a igreja, e sem saber, muitas vezes você vai estar hospedando a anjos. Diga glória a Deus. Você vê, irmão, como voltar na palavra e ler a palavra mais próxima do tempo do Novo Testamento fica melhor? Então quero convidar você que não está numa célula, entra numa célula, Deus quer usar a sua vida, quer abençoar você, e Deus quer usar a sua vida para multiplicar, para alcançar novas pessoas. Deus sabe do meu coração, irmãos, se eu falar e você já ouviu, me perdoe pela repetição, mas é importante você saber, alguns não sabem ainda, eu tenho orado para que a nossa igreja tenha 50 mil membros, amém, irmãos? Amém. Agora, alguém você pode pensar, o pastor está com mania de grandeza, ele quer ser pastor de uma grande igreja. Sabe, minha oração não para aí, eu digo, Senhor, nós queremos ter 50 mil membros, e para que o nosso coração seja humilde, que com 50 mil membros a nossa igreja seja a menor de Campo Grande. Essa é a minha oração. Não é para ser grandão, é para ter eficiência buscando perdidos, sabe, porque eles estão indo para o inferno, e a palavra da cruz está ficando por ser anunciada, nós queremos anunciar. Mas eu gosto do pastor Jonathan, porque eu falei isso aqui domingo passado, aí ele me chamou e falou assim, queria conversar com você. Eu falei, pois não, pastor, precisa aumentar aquele número lá. Eu falei, pastor, de que o senhor está falando? Não, precisa aumentar. Eu falei, perdão, pastor, não estou entendendo. Falou, não, você falou de 50 mil, é pouco. Falei, glória a Deus. Pastor Jonathan falou, não, 50 mil é pouco. Falei, então pastor, vou obedecer, o senhor é meu apóstolo aqui, meu predecessor, né, o meu antecessor, e se o senhor falou que 50 mil é pouco, eu vou aumentar a minha fé agora, vou orar por mais de 50 mil em nome de Jesus. Então, se você está aí, falando, o que o pastor Jonathan acharia disso? Ele diz, 50 mil é pouco. Esse é um homem de Deus, esse é um homem que tem visão, esse é um homem que fez enquanto pôde com as suas forças, mas continua orando, contribuindo e apoiando, dizendo, esse é o caminho, e queremos cada vez mais. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Jonathan? Glória a Deus, né? Um homem de visão, um homem que vê à frente do seu tempo. Nós glorificamos a Deus por homens que fazem tanta diferença quanto ele fez e continua fazendo.
Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço muito essa oportunidade de trocar essas palavras tão gostosas, Pai, com o teu povo. Que gostoso, Senhor, falar da igreja do Novo Testamento com essa clareza que a palavra traz para nós. Como é gostoso pensar em alcançar novas pessoas, porque o Senhor morreu por isso. Como é gostoso, Senhor, buscar pessoas que estavam perdidas, porque o Senhor nos deu o exemplo da 100ª ovelha. Deixou guardadas 99 em segurança e foi atrás daquela ovelhinha perdida. Oh Deus, dá-nos um amor pela ovelha perdida. Uma faz muita diferença. Uma faz muita diferença. Ajuda-nos, Senhor, a encher essa cidade da presença do Senhor, na pregação, na comunhão, no ensino. Oh Deus, muito obrigado, porque a nossa denominação, os batistas aqui do Mato Grosso do Sul, votaram em assembleia que querem ser uma denominação em células, em pequenos grupos, e vai estar incentivando todas as igrejas do nosso estado e as suas missões, cerca de 200, para que sejam igrejas vivas, cheias do teu poder, cheias de avivamento, cheias de consagração, de santidade, e alcançando novas pessoas, cuidando bem de cada uma delas. Pai, começar o ano com essas notícias é muito bom, e nós nos humilhamos e pedimos a tua unção. Agora, papai, leva-nos para os nossos lares, em proteção. Pai, que o ano novo para cada irmão e irmã, cada família que aqui estão, seja de fato o melhor de todos os anos, Pai, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Nós te agradecemos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Muito obrigado. Senta só um pouquinho, vou sair à frente, vou esperar você ali na porta central para eu te dar um feliz ano novo.